Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde, paz e ó, um beijo no coração. Sejam todos bem-vindos aqui na minha cozinha. Gente, hoje eu quero falar sobre adoção, sabe? Eu passei por esse processo e eu acho que é válido falar sobre isso, sabe? Eu estava com 7 meses de gravidez do meu filho de 27 anos hoje. E uma senhora, amiga da minha mãe, apareceu com uma criança, falando que a mãe não queria. A mãe não queria a criança de jeito nenhum, porque eram gêmeas. Uma era mais clarinha, a outra mais moreninha. Então a clarinha foi logo adotada e a moreninha ninguém queria pegar, sabe? E parece até coisa de animal, né? Eu quero mais bonitinho, eu quero mais saudável, eu quero mais sadio, eu quero um filho lindo, né? Parece muito isso. Mas foi realmente desse jeito que aconteceu. Então minha mãe estava viajando, eu estava na casa da minha mãe cuidando dos meus irmãos mais novos. E ela apareceu lá e falou que era para minha mãe cuidar, né? Que minha mãe já tinha alguns filhos adotados e tal. E naquele momento eu estava vivendo uma coisa, como que eu vou dizer para vocês? Uma coisa de sofrimento. Porque a gravidez desse filho meu, eu não queria a gravidez dele. Eu queria ter só o casal de filhos e nada mais. Eu já tinha um casal de filhos, era o terceiro filho. E outra coisa, a minha menina estava muito novinha e eu grávida de novo. Eles são diferença de 2 anos um do outro. Mas eu senti tanto carinho por aquela criança, eu senti tanto amor por aquela criança naquele momento, que eu esqueci que eu estava com uma gravidez e eu estava rejeitando aquela gravidez, sabe? Eu acho que foi tudo assim, bem enviado pelo Pai Eterno, porque a partir do momento que essa menina chegou, que eu peguei ela nos braços, eu ainda amamentava a minha menina de 2 anos, mesmo grávida, eu dava mamar, né? Assim que fala. Então, eu já peguei ela, eu já pus a roupa que era para o meu filho que ia nascer, eu dei banho nela na banheira que era do meu filho que ainda ia nascer, e eu amamentei ela, que era o leite do meu filho quando ele nascesse. Então, a partir do momento que eu peguei essa menina e comecei a amamentar, a cuidar, a zelar, ela também era uma criança muito doentinha, porque ela ficou 1 mês e 11 dias com a mãe. Mas o relato que eu tenho é que ela passou 25 dias bebendo água com açúcar, porque a mãe rejeitava dar ela o peito. Então, eu dei mamar ela, ela mamava, ela foi assim, até os 2 anos ela foi muito doente, o meu filhinho também foi muito doente. Teve época dos dois estar internados no mesmo hospital, um no quarto, outro no outro, sabe? E ela teve um problema no sangue, que teve que fazer uma transfusão. Os meus irmãos doaram sangue para ela. Quando os dois internados, o médico achou que eles estavam com alergia de um leite. Que, tipo assim, quando eu ia trabalhar, eles usavam, né, o leite de vaca para estar amamentando na creche, essas coisas. Então, o médico achou que poderia ser isso. Então, passaram um Novomix, acho que era esse o nome do leite, para eles tomar. Só que o que acontece? O Gilmar teve aceitação de banana e a Giovana teve aceitação de uva. Gente, na época eu trabalhava, eu recebia R$ 10 por dia. E o leite deles era R$ 4,80. A fralda também era R$ 4,80. Então, quer dizer, eu trabalhava 2 dias para dar a eles o leite e dar a eles as fraldas. E assim eu fui passando a minha vida, assim eu fui continuando criando essas crianças. E quando o Gilmarley nasceu, foi bênção, foi glória, foi muito, sabe, auê. Porque ali eu tava com 2 casais de filhos. E eu, pequena, eu pensava em ter 4 filhos. Eu pensava em ter 2 casais de filhos, sabe? Mas, assim, foi tão assim de Deus, foi tão assim enviado por Deus, que eu me apaixonei por ela, sabe? Ela é a única moreninha que eu tenho, que parece comigo. Hoje ela não mora mais comigo, devido a um comportamento inadequado do pai dela. Minha mãe resolveu tirar
ela daqui de casa, sabe? Vou dizer o que é, porque senão vai ficar pensando que é coisas perversas. É perversidade, mas não do jeito que vocês estão imaginando. É que um dia o pai chegou em casa e tava com aquele sapo ruim na cabeça e já virou e falou assim: de hoje você não passa. E eu já tava sentada no sofá, já tava de como é que fala? De pijama, as crianças já tinham jantado, a gente estava em paz. E ele chegou com aquele olhar de maldoso, de perverso, e falou baixinho no meu ouvido isso. Sabe, meu coração disparou, porque eu sabia que ele era maldoso, eu sabia que ele podia fazer algo. E quando eu consegui despistar um pouquinho ele, eu pulei o muro, porque ele já tinha trancado o portão. Eu pulei o muro, andei descalço 2 quarteirão e consegui um telefone e chamei a polícia. Quando a polícia chegou, que me encontrou, que a gente chegou aqui, ele tinha colocado as crianças todas dentro do carro e estava jogando gasolina. Então, foi coisas assim que eu passei, sabe? E minha mãe, quando ela ficou sabendo do fato, ela veio logo na minha casa correndo e passou mão na menina e levou. E daí pra cá, eu não tenho ela mais junto comigo. Mas hoje, sim, também são permissões de Deus, porque hoje minha mãe já tá com... Ela vai para os 80 anos dela e ela precisa de uma companhia. E essa menina é a companhia da minha mãe. Inclusive, ela chama minha mãe de mãe, me chama eu de madrinha, porque eu a batizei também, né? Então, gente, a adoção de uma criança, quando você pega uma criança, não tenha medo, não tenha medo, porque o amor vem, de uma forma ou de outra o amor chega. É uma coisa que nos seduz, que nos conduz, que é uma força maior, sabe? Quando você já está destinada a ser mãe. Então eu vejo muitas mães hoje da década de 80, eu não sei o que essas meninas estão com na cabeça, sabe? Sacrificando o próprio filho, ceifando a vida do próprio filho. E quantas mulheres que adotam sem poder, porque eu não podia adotar, mas Deus deu o alimento, Deus nos fortaleceu, Deus nos uniu, Deus nos fez irmãos, sabe? Para conquistar as coisas, porque meus irmãos me ajudavam muito. Porque eu trabalhava também no sábado, e no sábado meus irmãos cuidavam das minhas 4 crianças. Então, a minha família sempre foi assim, de um cuidar do outro, um brigar com o outro, e depois ir lá e fazer as pazes. A gente é muito sincero, a gente é muito honesto, de falar, eu não gosto, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Então, talvez naquele momento que eu tô falando um não para um dos meus irmãos, eles acabam ficando de mal de mim, passa uma semana, daí eles estão me ligando. Então, eles me ajudaram muito na criação dos meus filhos. Eu não posso dispensar e nem desfazer do que eles me ajudaram muito. Tipo assim, eu criei eles e eles me ajudaram a criar meus filhos, sabe? Eu lembro de um dos meus irmãos, que é padrinho da minha filha, ele andava a distância enorme com a minha filha no colo, porque a minha filha não queria caminhar, ele só aceitava o colo dele, sabe? E eles hoje são apaixonados por esse irmão que eu tenho, trata esse irmão como pai, sabe? Que eles não tiveram. Então, quando eles precisam de alguma coisa, de comprar algo, que eles acham que precisa de um homem, sabe? Para orientá-los. Até Rafael, gente, com 33 anos, ele vai atrás desse meu irmão, que tem 39. Ele vai atrás, não, minto, ele fez 41, 39 é o outro. Ele vai atrás, ele pergunta, tio, me fala, esse caminhão aqui eu tô comprando, dá uma olhada para mim, vê os papéis aqui. Tio, eu tô precisando disso, o tio tá indo, sabe? E meu irmão é muito amado, muito querido, e foi mesmo um pai para meus filhos. Em todos os momentos de sofrimento, esse meu irmão teve muito, muito junto de mim. Eu agradeço a Deus todo momento por ter tido ele na minha vida. Inclusive em relação à menina que eu adotei. Porque a menina que eu adotei, quando ela fez 15 anos, a gente foi fazer a festa dela, sabe? E foi uma coisa muito bonita, foi uma coisa assim... Ai, foi grandioso, foi aquela festa, com direito a ir na igreja e fazer uma missa, celebrar uma missa pelo aniversário dela. Ela recebeu o anel dela, sabe? Ela teve valsa, ela teve come e bebe, ela teve tudo que a minha outra menina teve, ela também teve, sabe?
E a gente já não estava junto com ela, mas a gente comemorou o aniversário como se ela fosse ainda minha filha, como se ela estivesse ainda dentro da minha casa. Hoje ela já é uma mulher independente, tem 27 anos, tem o apartamento dela todo montado, mas não larga a minha mãe. Ela não deixa a minha mãe por nada, sabe? Ela acha que ela precisa realmente estar cuidando da minha mãe. E isso nos acalenta, isso nos dá segurança de saber que minha mãe, né, já está com a idade avançada, mas tem lá dentro de casa uma pessoa que ama, que trata a minha mãe bem, que cuida da minha mãe. Quando a mamãe começa com algumas pirraças, ela liga pra gente. Normalmente eu que passo pito. Normalmente eu que enfrento, né? Falo, não, mãe, a senhora tem que tomar o remédio, mamãe, pelo amor de Deus, se a senhora ficar doente, nós todo mundo trabalha, nós todo mundo tem outra vida, a senhora tem que ajudar. Essa pirracinha de não tomar remédio não dá certo. E minha mãe, ela só toma remédio para pressão, nada mais. Ela não é diabética, essas coisas. Ela toma um remédio só para pressão e ainda, quando ela quer fazer chantagem com a gente, ela para de usar os remédios. Que aí ela passa mal e a gente vai todo mundo para lá. Mas foi assim a vida toda, fazer o quê, né? A gente cuidando dela igual um bebê. Mas voltando aqui ao que eu quero dizer. Gente, se você tem desejo, se você tem uma inspiração, sabe, para ser mãe e não consegue ser mãe, e faz tudo e não consegue, sabe, você faz todos os tratamentos e mesmo assim você não consegue a ter um filho. Gente, tem tanta criança para ser adotada, tem tanta criança em lares, tem tanta criança precisando de um abraço, de um carinho, de um afago, sabe, tem tantas crianças precisando de uma mãe, tem tantas crianças vivendo na solidão de um berço, porque a mãe não quis, a mãe rejeitou, a mãe maltratou, o conselho tutelar tomou. Vocês entendem? Essas crianças precisam do nosso carinho, precisam da nossa atenção para que se tornem jovens, adultos, maduros, conscientes, sabe, equilibrados, jovens que vê que ela me amou, ela cuidou de mim, ela me trouxe até aqui, sabe? Porque a minha menina nossa, é uma bênção nas nossas vidas. É uma bênção. Minha mãe enche a boca para falar com a filha dela. Mas tudo bem, é sim também filha dela, porque ela tinha de 6 para 7 anos e agora ela tem 20 anos que ela já mora com a mãe, né? Então, foi tudo providência de Deus. Foi tudo providência de Deus. E se você tem o seu desejo no coração, se arde essa vontade de ser mãe, entra na fila, gente. Faz os seus cadastros. Vá lá. Busca uma criança. Cuide de uma criança. Uma criança, ela faz com que a vida da gente seja mais leve. Sabe, aquele momento que você está muito triste, você se sente só, você está no abismo. O sorriso de uma criança te traz luz. O sorriso de uma criança te traz paz. Um sorriso de uma criança te ilumina, te alimenta a alma. E quando ela te chama de mãe, gente, essa palavra mamãe. Ô mamãe, eu quero. Mamãe, me dá. Mamãe, eu posso. Vocês entendem? É uma coisa que toda mulher que quer ser mãe quer ouvir essa palavra. Então se esforce. Vá atrás, corre atrás desse sonho de ser mãe. Não tenha medo, porque muitas pessoas têm medo porque você não sabe qual é a sanguinidade daquela família que aquela criança está vindo, quais os traumas que aquela família teve e essa criança pode trazer também. Gente, a criança aprende o que você ensina. A criança aprende o amor que você dá. Porque tem tantos pais hoje que têm os filhos biológicos e são pessoas honestas, são pessoas batalhadoras, são pessoas de igreja, eu digo, né? De comunidade, de estar junto com o povo, e o filho desbanda para outro lado. Então, tem pessoas que têm medo de pegar uma criança e a criança desbandar para o outro lado. Vai depender do seu amor, vai depender do seu carinho, vai depender do seu ensinamento, vai depender do seu cuidado. É só isso que basta, mais nada. A criança, ela não pede muita coisa. Tem pessoas que falam que uma criança hoje em dia é cara.
Ela é cara porque nós, avó, pai, mãe, a gente é que dá coisa, quer dar as coisas para a criança. Mas a criança não pede muita coisa. Ela só quer alimentação, ela só quer o seu colo, ela só quer o seu carinho, ela precisa de um banho e de uma cama. O resto é você que acrescenta na vida dela. Uma bola, uma boneca, é você que acrescenta. Ela não pede nada disso. A criança pede amor, a criança pede carinho, a criança pede compreensão. E eu acho assim tão importante que hoje meus filhos, mesmo adultos, eles ainda sentam no meu colo e me dão um beijo, me dão um afago e me dá um tapa e sai correndo pelo corredor e eu atrás, joga água em mim, eu corro atrás deles para jogar água. É uma festa, sabe? É tudo questão de querer, além de ser mãe, é ser amiga daquele serzinho que você pegou, é colocar nele uma confiança, uma esperança em você, de tal forma que vocês podem passar por toda a tempestade do mundo, que nada vai fazer com que o amor de vocês acabe. Nada vai fazer com que o amor de vocês não prospere, sabe? Porque eu vejo a minha menina, eu fico olhando, às vezes eu falo, a única que parece comigo e não saiu do meu ventre. Realmente, a única que parece comigo e não saiu do meu ventre. Então, ela tá noiva, mas ela faz questão de estar junto com a mãe. Ela fica prolongando, sabe? Assim, dando um monte de desculpa para não casar, porque ela quer estar perto da minha mãe muito mais do que nós que somos filhos, muito mais do que nós que nascemos de nossa mãe. Ela tem um carinho imenso, ela sabe o que minha mãe quer. Antes da minha mãe abrir a boca, ela já sabe o que minha mãe quer. Vocês entendem? Então, essa criança foi enviada por Deus. Ela teve comigo até o tempo necessário. Eu tive uma revolta da minha mãe ter levado ela. Eu tive mágoa da minha mãe ter tirado ela. Porque naquele carro tinha 5 crianças. E todas as 5 crianças eram meus filhos. E ela só levou ela. Porque acho que no meio assim, dela pensar, ela não me pertencia. Mas hoje, vendo e olhando tudo que aconteceu, todos os fatos da minha vida, tudo foi Deus, tudo foi permissão de Deus, tudo aconteceu no tempo de Deus. E você, mãezinha, que quer ter um filho, vai acontecer no momento de Deus. Procura, adota uma criança. Tem tanta gente que adota um cachorro, adota um gato, adota um hamster, adota, sabe? E cuida daquele bichinho. Então, adote uma criança, cuide de uma vida, dá amor para receber amor. É tão importante isso, é tão necessário isso. Eu conheço uma senhora aqui, vizinha minha, que ela criou uma criança também, que, né, foi rejeitada pela mãe. Na época, nossa, gente, era mais fácil adotar uma criança, porque a pessoa não queria a criança, ela pegava e passava para nós, ia no conselho tutelar, assinava lá, e a gente passava a ser mãe daquela criança, né? Hoje é mais difícil, hoje eles vão te pesquisar, eles vão te olhar, vão perceber a sua vida, mas se você é uma pessoa responsável, você vai conseguir a sua criança. Então, voltando a essa senhora, ela já faleceu, e a filha dela tá aí. Gente, a filha dela tem 2 crianças, 2 meninas lindas, adolescente, maravilhosa. O pai das meninas também. Eles cuidam com carinho dessas meninas. Eu fico olhando, ela chama Adriana. Eu fico olhando para ela e penso, como Deus foi necessário na vida dela. Como Deus foi maravilhoso na vida dela. Porque deu para ela uma mãe solteira. Sim, a mãe dela foi mãe dela solteira, sem pai, sem nada. Ela cuidou, ela zelou, ela casou essa menina, ela foi vó das crianças e depois Deus buscou ela, mas ela fez a parte dela e você pode fazer a sua parte, sabe? Se você quer, lute, procura. Uma criança é tão importante, uma criança é tão especial, uma criança te traz paz, uma criança cuida de você quando você toma seus tombos, uma criança aprende a te amar pelo tratamento que você dá a ela. Não tem nada de questão de que o sangue dessa menina é ruim, o sangue desse menino é ruim, a família dele... Gente, a criança aprende o que você ensina.
Eu vejo pelo Miguel, eu não tenho muito contato com o Miguel, igual a outra avó, que a outra avó trabalha lá na escolinha, então ela tá o tempo todo perto dele, sabe? Então, né, ele vai para ela, ele abre os bracinhos, ele faz pirracinha, coisa que ele não faz comigo, sabe? E eu não me sinto triste por isso, porque eu sei que o Miguel é meu neto. Eu sei que os momentos que nós dois estamos juntos aqui dentro de casa, ele faz a maior auê na minha vida, sabe? Então ele tem os brinquedinhos dele aqui em casa que eu não deixo levar, é dele, mas é aqui em casa. E eu sou o tipo de vó, gente, que eu entendo perfeitamente qual é meu lugar na vida dos meus filhos, da minha nora, do meu neto, sabe? Então, você quer ser feliz, você quer ter uma família, comece agora. Comece agora, adotando uma criança. Quem sabe é a primeira oportunidade de você amar alguém e ser amado com sinceridade, incondicionalmente. Porque o amor incondicional está tão difícil. O amor incondicional é uma barreira hoje em dia. Muitas pessoas falam para você assim, veladamente: você vale para mim enquanto você tem um bolso. E uma criança não. Uma criança vai te amar. Uma criança vai te acolher. Uma criança vai grudar nas suas pernas num dia de frio e falar: me cubra, mamãe, me pega no colo. Sabe? Quando seu coração estiver aflito, você vai ter essa criança para acalentar o seu coração, para aquecer o seu coração. Gente, era isso que eu queria falar para vocês, sabe? Eu tenho vários filhos, muitos que são filhos do coração, e essa aqui eu realmente amamentei, eu cuidei dela desde pequenininha, e hoje ela é uma grande, excelente jovem, graças a Deus. Então, se aconteceu comigo de uma maneira tão boa, pode acontecer com você também. Ela passou sim por percalços, ela passou sim por sofrimento, estando do meu lado, sabe? Mas ela venceu. Ela venceu. Ela venceu porque ela teve uma família que amou, que acolheu, que deu ela o que ela precisava. Que a gente não tinha ouro nem prata, mas a gente tinha amor, a gente tinha carinho. E isso a gente deu ela. O arroz com feijão não falta, gente, não falta, sabe? Não falta. Se faltar, a gente joga um pouquinho de água no feijão e aumenta o alimento, vocês entendem? Então, saúde e paz para vocês. Até um próximo vídeo. E se você realmente quer um amor sincero e necessário na sua vida de uma criança, não tenha medo. Ser mãe não é nada fácil, mas Deus nos capacita. Eu sei que capacita, porque até hoje tem me ajudado aqui o Senhor Jesus. Muito obrigada por vocês existirem também, gente, e ficar olhando os meus papos. Mas sempre eu tenho que falar, sempre eu tenho que dizer: filho é a nossa alma que anda sozinha. Filho é o nosso coração que vai em um monte de lugares com o nosso coração no peito. Ele sabe que a gente está em oração, que a gente está preocupada, que a gente ama e que a gente aceita eles, não só porque eles são os nossos filhos, não. É porque existe amor. E é muito importante amar uma criança. Um beijo no coração de vocês, saúde, paz e até um próximo vídeo. Fica todo mundo com Deus. Tchau.